Esta manhã me encontrava no mar de aflição porque Jesus ainda não tinha vindo. Sentia tanta pena que me sentia arrancar o coração. Quando o confessor veio para chamar-me à obediência, porque devia celebrar a Santa Missa, e Jesus, sem fazer-se ver, nem sequer uma sombra como é seu costume, que quando não vem se fazer uma mão ou um braço, especialmente quando é dia de receber a comunhão, como esta manhã. Ele mesmo vem, purifica-me, prepara-me para o receber a Ele mesmo sacramentalmente. E dizia entre mim: Esposo Santo Jesus amável, por que tu não vens tu mesmo preparar-me? Como poderei receber-te? Enquanto isso, o tempo chegou, o confessor veio, e Jesus sem vir. Que pena dilacerante! Quantas lágrimas amargas! O confessor disse-me: Vê-lo-ás na comunhão, e perguntar-lhe-ás por obediência o porquê não vem e o que quer de ti. Depois da comunhão, vi o meu bom Jesus, sempre benigno com esta miserável pecadora. Transportou-me para fora de mim mesma. Eu tinha-o nos braços, era como uma criança todo aflito. Eu rapidamente comecei a dizer-lhe: Meu menino, único e só bem meu, como é que não vens? Em que te ofendi? O que queres de mim? Que me faça chorar tanto? Mas no ato de dizer isto, era tanta pena que, com tudo o que o tinha entre meus braços, continuava chorando. Mas mesmo antes de terminar de dizer a última palavra, Jesus, aproximando a sua boca da minha, derramou as suas amarguras, sem me responder uma só palavra. Quando, depois disso, sem me responder nada do que eu senti, do que eu queria, me disse: Faz-me derramar em ti, de outra maneira, assim como destruí com o granizo outros lugares, assim destruirei os vossos. Por isso me faz verter, e não pense em outra coisa. Assim, sem me dizer nada mais, acabou. Como nós já meditamos várias vezes, né, trechos posteriores a esse, nós sabemos, né, que Jesus ele não está se fazendo ver neste momento, porque ele já começou a se mostrar, né, para Luísa de forma assim bem sutil que quando ele não aparecia para ela é porque ele estava derramando os castigos sobre a humanidade. E, e a Luísa ainda não tinha essa compreensão. Então ela fica sofrendo porque ela quer constantemente, né, estar tendo essa alegria, essa felicidade de estar sempre vendo Jesus, conversando com ele, sentindo, né, os carinhos dele, os beijos dele, como ele, né, faz de forma não como assim tão sensível como ele fazia com a Luísa, mas é como ele é uma estratagema de amor dele, né, de quando nós o conhecemos, assim, quando nós estamos afastados dele e a gente tem um encontro pessoal com ele, que a gente sente, né, aquela felicidade, aquele êxtase, aquele batismo no espírito, né, que as pessoas costumam falar, né, que é o que acontece realmente quando a gente conhece a Deus, assim, sente o amor dele. Ele permite que a gente sinta um pouquinho do amor dele, que a gente quase morre de tanta felicidade.
Que eu me lembro quando eu voltei de um retiro, quando eu me mudei para essa cidade aqui, eu participei de um retiro de carnaval, fiquei 5 dias retirada aqui mesmo, participando de pregações, de tantas coisas boas que aconteceram lá, que quando eu voltei para a cidade, parecia que eu estava flutuando, parecia que eu estava assim, em êxtase ainda, tanta felicidade. Isso porque eu não vi Jesus, né? Como a Luísa via, como ela sentia mesmo ele. Então, essa estratagema de amor de Jesus é para nos conquistar, né? Para nos prender, nos amarrar a Ele, assim, que a gente vai passar o resto da vida desejando isso. Mas depois, com o tempo, a gente vai aprendendo a amar Ele verdadeiramente, né? Pelo que Ele é. E agora, vivendo na divina vontade, a gente ama porque a gente conhece mais a fundo ainda e a gente sabe, né, do projeto dele, do plano dele. A gente faz parte desse plano e a gente quer tanto, né, que ele se realize, que mesmo quando ele derrama amarguras, como ele, né, derrama na Luísa, quando ele faz ela sofrer, né, quando ele envia para nós também estados de ânimo, ou cruzes, ou testes, ou tudo o que ele quer, né, se utilizar para o uso, né, para conseguir os frutos que ele quer, as reparações, o orvalho benéfico, tudo o que ele quer realizar na Terra de forma universal, que envolve até passado e envolve o futuro e o céu e os bem-aventurados, né? Tudo o que ele quer fazer, ele faz e nós concordamos com ele, nós aceitamos, mesmo sem entender às vezes. Nós sabemos que tudo, né, concorre para o bem, né, para o bem das almas, da salvação das almas. Então é dessa forma que a Luísa está se sentindo, assim, no começo de uma missão muito grande, que ela ainda não compreende, e que é o mesmo que acontece conosco. Nós ainda não temos a compreensão total de tudo o que ele realiza já e quer realizar em nós que estamos aqui, né, cada dia, né, fazendo esse propósito, né, de viver essa vida divina, viver essa santidade, de, de viver nessa união com Ele, de estar junto, unido com Ele. E aqui, nesse caso, né, a Luísa, mesmo tendo, né, sendo transportada fora de si mesma, né, tendo Jesus criança em seus braços, todo aflito, ela ainda estava pensando ainda nela mesma, né? Perguntando para ele por que que ele não vinha, né? E no que ela ofendeu a ele. Porque quando a gente está nesse processo, no início, a gente se acha, né, pecador ainda, a gente se acha indigno, a gente não consegue compreender a grandeza daquilo que ele quer realizar em nós. E, e ele, né, com toda paciência, ele vem nos mostrando, nos ensinando. E ele aos poucos, né, vai derramando em nós, né, as suas amarguras, né, sem nos responder, porque nós também ainda não compreendemos. Então ele não diz nada, ele não explica nada, porque eu entendo que são os testes, né, para ver se nós estamos realmente desejando a vontade dele, porque a vontade dele, viver na vontade dele não é só alegrias, felicidades, êxtase, né? Sentir beijos e abraços e carinhos de Jesus e paz e alegria e sem problemas, não, né? Muito pelo contrário, né? Tem todo tipo de estado de ânimo, né? E, e Jesus, ele se utiliza, né, da nossa humanidade para poder, né, continuar esses atos através de nós.
E, e muitas vezes nós não vamos compreender, né, de imediato, principalmente quando se está no início da caminhada, né? É muita confusão que acontece na cabeça, por isso que muitas pessoas desistem, porque elas acham que nunca vão alcançar, né, o que alguns no grupo já alcançaram. Mas como a Aline falou né, na meditação dela e como vai dizer no outro trecho aqui, é tudo, tem que esperar um momento, né? O momento certo, tu tem que esperar o tempo certo, tem que persistir, tem que ser constante, Jesus tem que ver essa disposição, né? Para ele poder ir, né? Liberando, digamos assim, né? Mais luzes, mais intimidade, né? Quanto mais intimidade nós temos, mais nós conhecemos e mais nós vamos poder é, ficar atentos para ouvir o que ele está dizendo. Então é uma questão de tempo, mas é uma questão também, como foi falado no estudo 58.4, que depende de nós, né? A partir do momento que nós, né, decidimos viver nessa santidade, né, ele propõe, nós nos dispusemos, nos dispomos, né? Mas essa disposição, ela tem que ser constante, ela tem que ser todo o tempo, né? Ela a gente não pode se distrair com os nossos problemas, com as nossas coisas, porque quanto mais a gente olha para o lado, mais a gente vai se afastando, né, do que ele quer, né? E a gente vai desviando o foco, né? O foco tem que ser sempre ele, né? A atenção tem que ser totalmente para ele. E se a gente começa a olhar para outras coisas, a gente vai desviando a nossa atenção dele. E aí a gente vai se afastando a ponto de acabar desistindo. Então, a parte dele, ele garante, ele disse naquele estudo, que ele, né, ele não vai nos retirar nunca de desse esse dom, ele não retira. Mas nós podemos nos retirar se nós não ficarmos atentos somente a ele, se nós não, né, morrermos para nós mesmos e queremos viver, né, a vida divina, deixar ele viver em nós. Então, como ele fala para ela, faz-me derramar em ti de outra maneira, né? Vou destruir outros lugares. Então ele quer, é, ele precisa de nós como apoio, né? Como foi falado naquele estudo. Ele quer que nós sejamos o apoio onde ele vai poder contar conosco. Ele vai ter almas aqui que vão estar unidas a ele em tudo que ele está fazendo. Ele quer um apoio, ele quer alguém que concorde com ele, que compreenda o que ele está fazendo. Senão, ele não vai conseguir, né, realizar o reino dele. O reino dele não vai acontecer se não tiver uma pessoa sequer aqui que vá concordar com o que ele está fazendo. Como que ele vai estabelecer um reino, né? Vai reinar sozinho? Vai sentar no trono, ficar sozinho lá para quê? Né? Não tem sentido isso. Ele precisa do seu povo, né? Aqueles que vão viver no reino dele. Então, ele precisa de nós para derramar em nós, né? Tudo aquilo que ele precisa para evitar, né, de destruir totalmente a humanidade, para que a justiça não destrua tudo. Porque se ele derrama em nós e nós aceitamos as cruzes, nós aceitamos os sofrimentos, nós rezamos, né, nós estamos reparando,
estamos unidos a Ele, entendendo, concordando, né, ajudando, Ele vai estabelecer o reino. Né? Ele não quer que nós pensemos em nós mesmos, assim como a Luísa nesse trecho. Ela só pensava em nela. Ela só estava olhando para ela. Ela queria a atenção de Jesus. Ela não queria dar atenção para ele, ela queria ele. Né? Ela queria a presença dele. E ele não disse nada. Né? Não disse nada, só disse para que ele precisava derramar nela, né? Tudo aquilo que ele precisa verter para não destruir a humanidade. Mas ela não compreendia ainda. E Jesus, como ele é paciente, misericordioso, né? Ele não disse nada. Ele somente estava dando mais um gole, né? Da vontade divina para a alma dela, né? E ia chegar um momento em que ela ia compreender tudo isso, mas nesse momento ela não compreendia. Então, quem está no início tem que passar por isso e tem que entender que, que é o conhecimento, né, que vai fazer com que a gente aceite tudo o que ele quer realizar, né, que a gente esteja junto com ele. É o conhecimento se dá através do livro do céu, estudando, meditando, partilhando, né, tomando posse de tudo isso, para ele poder realizar, né, para ele poder formar o reino dele, que ele quer tanto, e nós muito mais. Amém, Fiat. Meditação do dia 12 de novembro, volume 2, trecho 30. Luísa reza com Jesus. Continua ainda o estado de aniquilação, mas a tal ponto que não ousava dizer uma palavra ao meu amado Jesus. Mas esta manhã, Jesus, tendo compaixão do meu miserável estado, ele mesmo quis aliviar-me, e eis que, enquanto me fez ver, e eu me sentia toda aniquilada e envergonhada diante dele, Jesus aproximou-se de mim, mas tão intimamente que me parecia que ele estava em mim e eu nele. E ele me disse: Minha filha amada, que tens que estás tão aflita? Diz-me tudo, que te contentarei e remediarei tudo. Mas como continuava a ver-me a mim mesma, como disse no dia anterior, então vendo-me tão mal, nem sequer ousei dizer-lhe nada. Mas Jesus replicou: Logo, logo, diga-me o que quer, não demore. Vendo-me quase forçada e rompendo em abundante pranto, lhe disse: Jesus Santo, como queres que não esteja afligida? Depois de tantas graças, não devia ser tão má. Às vezes, até as obras boas que busco fazer nas mesmas orações, misturo tantos defeitos e imperfeições que eu mesma sinto horror. O que será de você, que é tão perfeito e santo, e além disso, escassíssimo sofrer em comparação com o de antes? Sua grande demora em vir, tudo me diz claramente que os meus pecados, minhas grandes ingratidões são a causa, e que você, zangado comigo, me nega também o pão cotidiano que você concede a todos, geralmente, como é a cruz. Assim, que depois terminará com me abandonar de todo. Pode dar-se talvez maior aflição que esta? Jesus, compadecendo-me toda, me apertou a seu coração e me disse: Não temas, esta manhã faremos as coisas juntos, assim eu suprirei as tuas. Então, me pareceu que Jesus continha uma fonte de água e outra de sangue em seu peito, e nestas duas fontes tem submergido minha alma, primeiro na água e depois no sangue. Quem pode dizer como a minha alma ficou purificada e embelezada? Depois nos pusemos a rezar juntos, recitando 3 glórias ao Pai, e isto me disse que o fazia para suprir as minhas orações e adorações à majestade de Deus. Oh, como era belo e comovedor rezar junto com Jesus!
Depois disso, Jesus me disse: Não te aflija, não sofrer. Queres tu antecipar a hora designada por mim? Meu agir não é apressado, mas tudo a seu tempo. Cumpriremos cada coisa, mas a seu devido tempo. Jesus, quando ele nos vê aflitos, ele quer que nós conversemos com ele. Ele quer que nós digamos a ele, né, o que está nos afligindo, para ele poder trazer a paz, né, através de algo que ele vai nos mostrar, né, do para que estamos passando por aquela situação, aquele estado de ânimo, né, que no início, muitas vezes a gente fica muito confuso e a gente parece que tem pessoas ficam estagnadas nesse processo, né? Porque elas também ficam, assim como a Luísa, presas em suas misérias, em seus, né, naquilo que ainda vai, vai passar, né, pela purificação, assim como a Luísa aqui, né? Jesus a banhou na água e no sangue dele para purificá-la, né? E essa purificação, né, não vai ser assim conosco. Cada um vai passar por esse processo de purificação, porque vai depender do que a alma precisa ser purificada. Então, não dá para generalizar, né, esse processo. Cada um vai passar pelo seu processo. Mas a gente tem que ter paciência e deixar ele, né, realizar, deixar ele trabalhar e não ficar preso, né, na sua, na sua miséria, né, não ficar envergonhado, né, não ficar aflito, não ter nenhum pensamento assim em si mesmo, apenas pedir ajuda, né, para as pessoas que já estão há mais tempo, né, que já passaram por esse processo, que já, né, já estão em outra fase, né, mais adiantada, digamos assim, dessa, dessa busca, né, dessa santidade. Já estão já, né, vivendo realmente, né, plenamente na divina vontade, né, já passaram e já compreenderam tudo isso, já tem a ciência infusa, já tem mais intimidade, né? Jesus fala mais com essas pessoas, buscar na ajuda delas para esse processo de purificação e não ficar parado nisso, não ficar aflito, angustiado, sofrendo sozinho, né? A Luísa, ela estava tentando ficar sofrendo sozinha, mas Jesus, ele disse para ela: diga logo, logo, não demora, diga o que você quer, diga o que está te afligindo, né? Diga o que está fazendo você assim ver tão mal, né? Se sentindo assim tão mal, uma pessoa tão má, que faz tantas coisas erradas, né? Ele quer que a pessoa fale, né? Mesmo que ela possa ser, no caso do grupo, motivo de correção, né? Que Jesus vai colocar ali para a pessoa poder, né? Através dessa exposição mesmo, passar por essa purificação, né? A exposição no grupo também é a purificação da alma, porque quando, quando é exposto ali, a pessoa nunca mais esquece. Agora, se ela tem só uma conversa com alguém do grupo, né? Talvez ela não sinta tanto na pele, né? Não sinta o que ela precisa purificar. Então, Jesus ele tem várias formas, né? De agir, depende de cada pessoa, de cada situação. O que nós precisamos é confiar nele. E até no sofrimento, né? Até como fala assim, nas cruzes, né?
a gente tem que esperar o momento em que Ele quer, né, enviar. Não adianta a gente pedir para Ele sofrimento, né? Entender aqui que é o sofrimento que vai purificar a alma e ficar pedindo para Ele, ah, Jesus, me manda um sofrimento, me manda uma cruz, eu quero ser semelhante a Ti, eu quero sofrer o tempo todo, né? Até nisso a gente tem que esperar a vontade dele, né? Se abandonar todo nele, como ele está pedindo aqui. E o que a Luísa diz aqui, né? Não é regra, né? Dizendo aqui que a cruz é um pão cotidiano que ele concede para a alma, né? Porque não vai ser todo dia que a gente vai passar por uma cruz, por um sofrimento, né? Mas ele, quando nós precisamos passar, ele supre, né? As nossas misérias, as nossas falhas, aquilo que é próprio do humano, aquilo que a gente já meditou, né? Que é aquela terrinha, né? Que precisa ficar em cima da sementinha, né? Até para proteger a semente, né? De vir um pássaro e comer a semente, né? Ela precisa, tem semente que precisa de um pouquinho só de terra, também porque não pode sufocar ela. Mas essa terrinha necessária, né? São as nossas misérias, né? E ele supre essas misérias e ele faz tudo junto conosco, né? Então, às vezes a gente até passa pela cruz, mas a cruz é algo assim tão leve. E ele, quando nós passamos junto com ele, e às vezes a gente nem sente, né? Que é, alguma coisa assim que acontece no nosso cotidiano, né? Uma frustração, uma humilhação, assim, né? Assim, às vezes dentro da nossa própria casa, né? O marido fala alguma coisa assim que a gente se sente humilhado, mas aí a gente tendo essa compreensão de que a gente é um nada, né, que ele é que vai fazer tudo em nós, a gente fica em paz, a gente não é como antes que a gente vai querer tirar satisfação, vai querer discutir, vai querer saber por que que a pessoa falou aquilo, vai pedir que a pessoa peça desculpa. Não, a gente aceita aquilo ali, né, como um trabalho também, né? Recentemente, a diretora da escola, né, me chamou para falar de um erro que tinha sido cometido numa ata, ao passar uma ata, mas o erro não era meu, era dela, porque a cada dia que ela me entrega um papel para transcrever na ata, ela me entrega um por vez, né? E se ela errou na sequência, se ela ficou com algum papel lá e pulou alguma data na sequência, não é culpa minha, porque eu faço só o que ela me pede na hora. Eu já passo a data, eu não fico acumulando para passar tudo depois e me perder na data, não. Né? Então, ela quis me fazer entender que eu tinha errado. Mas como com ela não adianta discutir porque ela está sempre certa, e, e aí não adiantava mesmo, porque já estava feito, não tinha como consertar, aí ela pegou e falou, ah, não, pode deixar então, que eu vejo o que que eu vou fazer. Mas eu falei para ela, né, que eu não tinha feito aquilo, que não era eu. E fiquei em paz, né? Foi uma humilhaçãozinha, assim, né? Porque ser chamada atenção, né? Ninguém gosta de ser chamada atenção. Mas eu tomei aquilo ali como uma, uma humilhação mesmo que Jesus quis que eu passasse, uma humilhaçãozinha, né? Para eu poder manter aquela terrinha, né? Daquelas minhas misérias, não querer me achar melhor do que ninguém. Porque se a gente nunca erra, aos olhos dos outros, né, pelo menos, eles vão poder pensar que é perfeito, né? Que a gente tem que ser perfeito. Ou então a gente mesmo vai se achar melhor do que os outros. Ah, eu nunca erro porque Jesus faz tudo comigo, então eu nunca erro, né? Eu nunca vou errar, eu vou fazer tudo perfeitamente. Não, ele permite, né, que a gente continue com as nossas misérias
com nossas distrações, muitas vezes, a gente já aconteceu, né? De ser culpa minha. Teve um dia que ela me passou 2 atas para fazer e eu, na hora de passar, eu errei a data. Eu passei a data posterior antes. Foi um erro meu e eu admiti para ela. Eu falei para ela que eu tinha feito errado e a gente tentou corrigir lá e acabou corrigindo, né? Então eu também posso errar. Todo mundo pode errar, né? Então isso que a gente tem, a gente não perde, né? Para a gente manter no nosso nada. É preciso que aconteçam essas coisas, que Deus permite que aconteça para isso mesmo, né? Para nós entendermos que nós dependemos dele para tudo, que sem ele nós não conseguimos nada, nenhum bem nós somos capazes de fazer, só ele que faz o bem através de nós só sabemos fazer o mal. E se não acontecer nenhum sofrimento, né, nenhuma desapontamento, nem nada, a gente tem que ficar em paz, porque ele diz que tudo a seu devido tempo, né? Tudo é ele que vai permitir no momento em que ele precisar, né? Fazer que isso aconteça conosco. Continuando, depois, por um fato todo providencial, inesperadamente, tendo saído o viático da igreja para ir a outros enfermos, recebi também eu a comunhão. Quem pode dizer tudo o que aconteceu entre Jesus e eu? Os beijos, as carícias que Jesus me fazia, é impossível poder dizer tudo. Parecia-me que depois da comunhão via a sagrada partícula, e agora via na partícula a boca de Jesus, agora os olhos, agora uma mão e depois fez ferver todo ele. Transportou-me para fora de mim mesma, e agora encontrava-me na abóbada dos céus, e agora encontrava-me sobre a terra, no meio dos homens, mas sempre junto com Jesus. Ele de vez em quando ia repetindo: Oh, como és bela, minha amada! Se tu soubesses quanto te amo, e tu, quanto me amas. Ao ouvir-me dizer estas palavras, senti tal confusão que me sentia morrer, mas com tudo isto tive a coragem de lhe dizer: Meu Jesus, belo, sim, amo-te muito. E tu, se verdadeiramente me amas tanto, diz-me também. Tu perdoa-me por todo o mal que fiz e também concede-me o sofrer. E Jesus, sim, perdoa-te e quero te contentar com derramar em abundância as minhas amarguras em ti. Assim Jesus derramou suas amarguras. Parecia-me que tinha uma fonte de amargura em seu coração, recebidas pelas ofensas dos homens, e a maior parte a derramava em mim. E depois Jesus me disse: Diz-me, que quer, que mais queres? E eu, Jesus Santo, confio-te ao meu confessor, santifica-me e dá-lhe também a saúde do corpo. E além disso, é vontade tua que venha este sacerdote? E Jesus, sim. E eu, se fosse a tua vontade, falo-ias bem. E ele, fique quieta, não queiras investigar muito meus julgamentos. E neste mesmo instante me fazia ver a melhora da saúde do corpo e a santidade da alma do confessor, e acrescentou: Tu queres ser apressada, mas eu faço tudo a seu tempo. Depois conferi as pessoas que me pertencem e pedi pelos pecadores, dizendo a Jesus: Oh, quanto desejo que o meu corpo se reduzisse em pequeníssimos pedaços, desde que os pecadores se convertessem. E beijei a testa, os olhos, o rosto, a boca de Jesus, fazendo várias adorações e reparos pelas ofensas que lhe faziam os pecadores. Oh, como estava contente Jesus, e eu também. Depois, fazendo-me prometer por Jesus que não voltaria a me deixar, voltei em mim mesma e assim terminou.
Na pergunta está dizendo se a pessoa humilde, né, que se reconhece pecador e falha, se agrada a Jesus. Digo que no início, né, até agrada a Jesus, porque a pessoa está fazendo, né, uma investigação da sua alma, né? Ela está querendo que Jesus purifique, então ela precisa, né, reconhecer seus pecados, as suas falhas, né, para que Jesus perdoe tudo, para que a pessoa sinta assim que ela não quer mais pecar, né? Ela precisa passar por esse processo de deixar, de se sentir assim que não peca mais. Porque à medida que a pessoa vai tomando conhecimento das verdades do livro do céu, ela vai compreendendo que Jesus vive nela, que os atos que a criatura passa a fazer são atos que Jesus realiza através dela. Então não há porquê a pessoa se sentir mais pecadora, porque Jesus não peca. Então ele só faz o bem. Então a pessoa não pode mais ter esses pensamentos de pecado, né? Tem que esquecer disso. Agora, falha, né? A falha é algo humano, né? Que a gente às vezes pode falhar, pode falar alguma coisa que não era, né, para ser dita, mas a gente sempre pode voltar atrás, pedir perdão para a pessoa, né? A gente tem que estar sempre na humildade de compreender que a gente depende de tudo de Deus, né? Que às vezes Ele vai usar, né, dessas nossas misérias para tirar um bem também. Então, mas pecador não. Pecador a gente não deve mais pensar em ser pecador, porque essas falhas são as nossas misérias que, como eu disse, né, são aquela terrinha, né, que é necessária, que ela não pode nunca deixar de faltar, né? E é assim, dessa forma que eu entendo a respeito, né, dessa humildade, né? Ser totalmente dependente de Deus, deixar Ele livre para agir, para fazer, para falar o que Ele quiser, né? Para fazer os atos através de nós. E isso Ele vai suprir, né? O que faltar, Ele vai suprir. Porque nós nunca seremos perfeitos como Ele, né? Por isso Ele quer viver em nós, né? Porque nós, né, sem Ele, na nossa vontade humana, a gente só é miserável, pecador né, e cheio de miséria e falha e fazendo mal, né? Então, Ele vivendo em nós, tudo se transforma, né? É outra, é outra vida, né? Uma vida, né, plena, né, de Deus em nós. E Ele quer também, né, se utilizar de nós para derramar em nós, né, as amarguras recebidas pelas ofensas dos homens. E Ele derrama sobre nós, né, no nosso caso, no nosso canal lá do Fiat, né, ele, ele faz com que sejam colocados ali vídeos, né, de ofensas contra ele. E aí nós, ao assistirmos aquilo, né, aquelas coisas horríveis que as criaturas têm feito, né, contra Deus, dá uma dor muito grande no nosso coração, né, e ver as pessoas assim tão obstinadas em buscar ao demônio, né, ao invés de buscar a Deus. São coisas que às vezes são apresentadas para nós ali e que traz uma grande amargura para nós, né? Porque é a amargura de Jesus é o que ele está sentindo, né? É só um pouquinho que ele derrama. Eu entendo assim, né? Porque se ele derramasse toda a amargura, nós morreríamos, né? Porque somente ele, né, que pode suportar, porque ele é Deus, suportar tanto sofrimento, tanta dor, tanto desprezo, tanta ingratidão, né? E tanto sofrimento por causa disso, né? E a gente só
se une a Ele, né? Compreendendo, né? O mal que é a vontade humana, né? Sem Deus e pedindo, né? Rezando para essas pessoas, né? Para isso que Ele nos apresenta, né? Por isso que ele dá esse tipo de amargura para que nós possamos não somente repará-lo, mas também pedir luz, né, para essas almas que estão nessa escuridão, nessas trevas, né, mas que Ele pode transformar em luz, né? Somente Ele pode. Ele precisa de nós para Ele poder realizar isso. Ele precisa da nossa colaboração, da nossa correspondência, da nossa compreensão, do nosso desejo, né, de salvar as almas, assim como Ele tem. E Ele não quer que nós, né, fiquemos investigando os julgamentos dele, mas que nós compreendamos, que nós aceitamos, que nós sabemos, né, que ele age, que tudo que está acontecendo está sob o controle dele. Então a gente não julga, a gente não o que ele faz, a gente aceita, a gente compreende, a gente ama o que ele faz, porque tudo é a divina vontade. E tudo vai acontecer a seu tempo, né? Já está escrito, né? Já foi, tudo já aconteceu, então nós apenas temos que dizer fiat. Nós não podemos ser apressados, né? Tudo vai acontecer a seu tempo, né? Tudo tem confirmações, né? Que é tudo na vontade dele que está acontecendo e a gente ama essa vontade, então a gente diz somente, né? Sim, eu concordo, né? Eu aceito, eu compreendo, né? Eu amo tudo que o Senhor faz, porque tudo o que Ele faz é perfeito, é para nossa santidade, para nosso bem, é para que nós possamos voltar à ordem, é para que as criaturas o busquem, porque Ele quer, né? O, o, o ato da pessoa, né? Buscar a Ele. E senão Ele não pode realizar, né? Aquilo que Ele quer realizar na alma de cada criatura, né? A salvação da alma. Ele precisa da criatura. Precisa do sim dela, precisa do livre-arbítrio da criatura. E quando ele permite, né, flagelos, quando ele permite amarguras, quando ele permite tudo isso, é para a criatura poder se lembrar dele e se voltar para ele, né? Porque ele quer que ela busque. Ele não quer forçar ninguém a nada, né? Esse é o amor dele. E ele é misericordioso. Então as pessoas através das cruzes, das amarguras, dos apontamentos, das decepções, de tudo que ele permite, ela vai vendo que ela precisa dele, que ela precisa dele para poder, né, suportar tudo, poder unir o sofrimento dela ao sofrimento dele para diminuir um pouco o sofrimento em meio às perdas, às decepções e tudo que ele permite. Então tudo é para o bem da alma, né? E a pessoa precisa compreender e aceitar, né? E, e a gente precisa rezar, né? Junto com Jesus, por todas essas situações que ele permite, né? Que aconteça, porque isso é o amor. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me agora da vontade divina minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Jesus derrama suas amarguras em Luísa. Esta manhã me encontrava no mar de aflição, porque Jesus ainda não tinha vindo. Sentia tanta pena que me sentia arrancar o coração. Quando o confessor veio para chamar minha obediência, porque devia celebrar a Santa Missa. E Jesus, sem fazer se ver, nem sequer uma sombra, como é seu costume,
E quando não vem, se faz ver uma mão ou um braço, especialmente quando é dia de receber a comunhão, como esta manhã, Ele mesmo vem, purifica-me, prepara-me para receber a Ele mesmo sacramentalmente. E dizia entre mim: Esposo Santo, Jesus amável, por que não vens tu mesmo preparar-me? Como poderia receber-te? Enquanto isso, o tempo chegou. O confessor veio e Jesus sem vir. Que pena dilacerante, quantas lágrimas amargas. O confessor disse-me: vê-lo-ás na comunhão e pergunta-lhe-ás, por obediência, o porquê não vem e o que quer de ti. Depois da comunhão, viu meu bom Jesus, sempre benigno como com esta miserável pecadora. Transportando-me para fora de mim mesma, eu tinha-o nos braços, era como uma criança, todo aflito. Eu rapidamente comecei a dizer-lhe: meu menino, único e só bem meu, como é que não vens? Em que te ofendi? O que queres de mim que me faça chorar tanto? Mas no ato de dizer isto, era tanta pena que, com tudo que tinha entre meus braços, continuava chorando. Mas mesmo antes de terminar de dizer a última palavra, Jesus, aproximando a sua boca da minha, derramou as suas amarguras, sem me responder uma só palavra. Quando acabava de verter, eu começava de novo a dizer, mas Jesus, sem me prestar atenção, voltava a verter em mim. Depois disso, sem me responder nada do que eu queria, me disse: faz-me derramar em ti de outra maneira, assim como destruí com granizo outros lugares, assim destruirei os vossos, por isso me faz verter. E não pense em outra coisa. Assim, sem me dizer mais nada, acabou. Então Jesus não está ensinando ela a parar de pensar em si mesma, né? Querer muita consolação espiritual para si. Buscar muito apego ainda a consolação e até essa presença mais material de Jesus também, né? Essa necessidade de ver Ele, sentir Ele sensivelmente. Ah, mas eu faço questão que Jesus me traga comunhão, não pode ser o confessor. Eu faço questão que seja Jesus aparecendo, né? Então ele é esse esposo da nossa alma, né? Como estava sendo falado no vídeo de Santa Catarina de Sena, que nos testa o nosso amor. Ele nos testa, não é fazendo o que a gente quer. Ele testa para ver qual que é a satisfação da esposa mesmo. Se a satisfação da esposa é a ver a satisfação do esposo, ou se ela quer o esposo para satisfação própria. Porque tem um trecho até do Livro do Céu que Jesus fala disso, que se sente um esposo infeliz quando a satisfação da alma, dessa alma esposa, que dá o exemplo do casamento, né, dos esposos. Aí ele fala, quando esse esposo vê que a satisfação da esposa é estar com ele para lá e para cá, nunca largar dele, não deixa ele ter e sair para trabalhar, não deixa ele fazer nada, já está agoniada. Quando ele chega, já vê ela destruída, caída, acabada, destruída, porque não está por perto. E ela só quer ele por perto, por perto, por perto, e parece que é amor. Mas ele falou, o amor é só dela, o contentamento é todo dela. Então ela quer me ter por perto o tempo todo, mas é para satisfação dela. E ela não confia em mim, no meu amor, porque quando eu me afasto, ela está destruída. Então, ele afasta também para ver se ela vai continuar amando ele, se ela vai continuar disposta para ele. E se quando ele chegar, ele vai encontrar ela disposta para ele. Ou vai encontrar ela assim, destruída, né? Vai encontrar ela com raiva, com ranço dele, né? Igual a esposa, né? O marido chegar e encontrar a esposa nervosa, não fez a comida, não fez nada, tá prostrada, toda bagunçada, com raiva, porque você demorou demais no trabalho, não sei o quê, e não sei aquilo outro. Então o esposo fica muito descontente dessa esposa, porque vê assim que a satisfação é mais dela no relacionamento do que uma preocupação com ele. Então Jesus é do mesmo jeito, Deus é do mesmo jeito. E ele vai assim meio que moldando o nosso caráter. Ele não nos dando o que a gente quer na hora que a gente quer, no nosso tempo. Né? Porque a gente é muito caprichoso, nós somos pessoas assim que quer tudo muito rápido. Nós temos assim muitas coisas no nosso caráter que tem que ser mudado. De querer assim mover as coisas do nosso jeito, de querer que Jesus
sirva a gente e de que seja do nosso jeito as coisas, no nosso tempo, da nossa forma. E não sabe esperar Jesus, né? Não sabe esperar dele nada. Quer julgar as coisas antecipadamente, como boas ou não tão boas, só porque nos causou alguma dor, algum aborrecimento. E justamente para nos esvaziar desse julgamento, nos ensinar a ficar calado. Não tem que pensar nada se Jesus ainda não falou, né? Não tem que pensar nada se ele ainda não chegou, né? Não tem que pensar nada se ele não te trouxe aquilo, né? Não tem que querer, assim, como que eu posso dizer assim? Já fica criando hipóteses na cabeça, racionalizando a ação de Deus. Se aquela resposta não chegou ainda, se aquela situação ainda não foi resolvida, não é pra gente ir pro racional da coisa. Ai, Jesus não gosta de mim. Ai, Jesus está me desprezando. Ai, não sei o quê, né? Não. Tudo tem um para quê, tudo tem algo que está moldando dentro de nós. Tudo ele se aproveita, até das nossas estupidez, burrice, lerdeza, né? Dificuldade de compreender, confusões que nós passamos, né? Certezas. Tudo é aproveitado, pode ser reparação que está tirando, pode estar ensinando a gente a viver realmente um abandono nele, de ver assim que nada está no nosso controle. E às vezes a gente é uma pessoa que quer tanto assim ser independente, quer controlar tantas coisas, quer tanto julgar já, que ele de propósito faz isso. Então, assim, ele quer desenvolver em nós um amor verdadeiro. E esse amor verdadeiro, para ele ver se esse amor é verdadeiro, precisa nos provar, precisa nos fazer passar pelas provas, pelos testes, pelas confusões, para ver assim como que nós vamos reagir assim, se nós vamos continuar amando ele mesmo ou ser da boca para fora. Ah, ela me ama, mas na hora que eu permito ela ficar no estado de ânimo tal, ela não me ama mais, ela não é mais aquela mesma pessoa, ela é constante, ela não é constante, né? Quando tá tudo bem, ela tá tudo bem. Quando tá tudo mal. Aí ela não quer mais saber de mim, aí ela não é mais aquela pessoa constante, aí parece que todo aquele amor era só dela, né? Não era de verdade. Era só enquanto assim ela sentia aquela emoção, aquele calor, aquela vontade de fazer. Aí eu vou e permito tirar tudo isso dela, todas essas coisas, e ela não ama mais. Ela não é mais a mesma pessoa de ontem, né? Ela muda, ela esfria. Entendeu? Ela é uma coisa comigo quando tá tudo favorável. Quando não tá, ele é outra, né? Então ele vai testando, não porque ele precisa ele mesmo comprovar isso, já foi falado sobre isso, mas porque a própria alma precisa conhecer o seu interior, precisa conhecer essa questão, né? Ela precisa se conhecer para conhecer a Deus. Ela precisa ter essa avaliação, essa confirmação, né? Ela precisa disso para que ela mude, né? Se estiver errada, para que ela mude a atitude dela, para que naquele momento ela se corrija. Se estiver errada, que ela perceba, ela comece a valorizar de verdade o bem. Porque essa experiência de valorizar Jesus tem que ser real, entendeu? Esse amor, essa reparação, esse abandono, essa entrega tem que ser real. E tem que permitir circunstâncias reais, para que realmente nós sejamos forjados e possamos amar Ele em verdade. Que nosso amor não pode ficar só em palavras, mas tem que ser atos confirmados, né, de verdade. Então isso tudo é uma forma assim de direcionar o coração, do mesmo modo que está fazendo isso com a Luísa, ele faz com a gente. Entendeu? Não foi como a Luísa esperou na mente dela. Ele frustrou a expectativa dela. Ele não veio na missa, ele não veio para me preparar para a comunhão. Ele não veio fazer do jeitinho que eu estava esperando. E quando eu estava doida para falar com ele, na hora que ele apareceu, eu já estava assim, sabe quando você já está assim, atravessada para falar? Tá com a boca cheia já para falar e desabafar? Aí ele chegou lá, machucado. Jesus chegou com uma criança sofrendo, para ela consolar ele, ou seja, para ela ainda não morrer por querer falar, por querer, tipo, corrigir Jesus, que ela tinha muito isso, né? Eu querer virar para Jesus e corrigir ele, né? E falar e questionar ele.
reclamar os direitos dela, vamos dizer assim. Você prometeu e não veio. O que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Né? E Jesus chega todo necessitado, todo aflito, ou seja, frustra mais uma vez a expectativa dela. Porque se ela imaginou que ele ia chegar e sentar e falar, pode falar, filha, porque você tá chateado comigo por causa de quê? Aí ele chega ainda como uma criança, assim, dependente, super dependente, sem que ele não podia fazer nada ali por ela, como se não pudesse fazer mais nada ali por ela, só ela por ele, entendeu? Pra ela pegar ele no colo, entendeu? E consolar ele, e pro bebezinho você não desabafa, pro bebezinho ele que precisa de todo cuidado, você, na hora que você vai pegar ele, ele depende de você 24 horas, ele depende de você totalmente. Aí Jesus vem nessa situação para mostrar para ela uma coisa muito valiosa que é para todos nós, que é para todos nós, que é para a gente abrir mão de nós para cuidar dele, entendeu? Esse é o amor verdadeiro, não um amor que busca ser consolado, não um amor que busca que Jesus atenda todas as suas expectativas humanas, ou até espirituais, mas um espiritual egoísta, né? Que só quer receber. Para que você também pegue Jesus criança no colo, na divina vontade no colo, e cuide dela. E ela vai ser totalmente dependente de você, assim. Ela vai ser totalmente dependente de você. Igual ele falou ontem, assim, que a vontade divina, né? Tava falando na escola, que nós somos apoio para ela. Então ele vem assim, para ser apoiado por ela mesma. E como assim, essa criança representa assim, a entrega total dele também. Eu quero que você cuide de todas as minhas necessidades. Você seja para mim. Se não é, eu não estou aqui para cuidar das suas necessidades, porque você faz questão que eu esteja com você na comunhão presencialmente. Eu não estou aqui, Luísa, te formando para mim satisfazer suas necessidades. Não, você está sendo forjada e preparada para satisfazer um Deus, as necessidades de um Deus. Entendeu? E é a mesma coisa com a gente. E tá, ele permite situações para também nos moldar nesse sentido. Para ver se a gente vai estar com ele na alegria, na tristeza, em tudo. Se você só quer Jesus bonito, doce, lindo, maravilhoso, que diz coisas lindas. Aí quando Jesus desabafa a amargura, ai, Senhor, tirou todo o clima nosso. Por que a gente vai ficar aqui se beijando, se abraçando, né? Se deleitando nesses escritos? Aí você vem e fala umas coisas assim pesadas, parece que estraga tudo, né? Tava tudo caminhando bem, de repente só vai trazer amargura. Aí eu não quero isso, não quero isso. Então a pessoa, ela quer um relacionamento com Jesus, mas um relacionamento que ela que ganha, entendeu? Que seja assim mais favorável para ela, né? Entendeu? Ela tá olhando para ela. O que eu vou ganhar com isso? E não é assim, a gente abre mão totalmente de nós mesmos. Mas abrir mão de si mesmo não é tão simples. Jesus precisa mostrar para nós os pontos que nós ainda tem. Então, assim, às vezes a gente fica triste por ainda ver imperfeição, como foi falado dos imperfeitos. Ver que ainda a gente tem algum gosto, mesmo que seja para coisa santa, às vezes também tem um modo de querer Jesus, uma forma de ver Jesus também, né? De não aceitar sofrer nada, ou de querer Jesus assim, de um jeito assim, para nós, a nosso favor, né? E aí ele vai dando para nós, assim, decepções. Ele fala que faz isso de propósito para trabalhar na alma. Se é apego humano, ele permite as pessoas serem frias conosco, nos abandonarem, para que a gente desapegue, né? Se é uma coisa no trabalho, ele permite o desapontamento no trabalho, para que a gente não fique buscando consolações no trabalho, né? Então, assim, seja o que ainda nos prende, o material, a terra, aí ele vai fazendo a gente, assim, ele que permite que se as coisas se voltem contra nós e seja a nosso desfavor. Não são pessoas que estão a nosso desfavor, né? Não é má sorte. É tudo estratagema amoroso, que é difícil de entender, né? Estratagema amoroso de Jesus para que nós possamos desapegar. E é a forma assim de nos forjar para que aí a gente precisa refletir. Por que o Senhor permitiu isso? O que o Senhor está querendo com isso? Né? Qual que é o seu propósito nessa situação?
Entendeu? Ele vai dizer, você ainda tem idolatrias, você ainda espera do humano, você espera do marido, você espera do filho, você espera do vizinho, você espera do chefe, você espera de pessoas, você ainda é uma pessoa assim muito acostumada com as coisas da terra, muito busca muita consolação própria. Você não está totalmente assim. Eu não posso vir como um bebezinho e estar totalmente nos seus braços, senão você me deixa lá sujinho, com fome, né? Todo precisando de cuidado, né? Mata o bebê. Por quê, né? Porque você ainda está se concentrando, né? No que estão falando de você, nas situações que você ainda quer beliscar um pouco da terra ainda, você ainda tem rabo preso com algumas coisas. Então ele permite essas coisas para que a gente dê atenção para ele, né? Para que a gente possa se desapegar, né? E ele vai fazendo isso aos poucos. Então, mas ele precisa mostrar para nós, a gente precisa ter essa consciência, se conhecer. Se a gente não conhecer onde está falhando, não tem como fazer atos verdadeiros de entrega da vontade humana. Não tem como ser real a reparação, a entrega, se a gente também não perceber aonde estão essas falhas. Então, as coisas externas que acontecem ao nosso redor mostram o que está fazendo espiritual, mostra alguma coisa que está falando para nós, para nossa alma, não só nossa. Não se trata o livro do céu, como ele falou, não se trata ler o livro do céu, isso é muito importante que Jesus falou. Não se trata em ler o livro do céu e só pensar no que Deus está fazendo em direção a nós, a nossa pessoa, pessoal, né? O que ele está fazendo para nós na divina vontade, também o nosso grupo, não. A gente lê o universal. São informações sobre Deus, de como Deus atua nas almas, né? De como Deus se manifesta de trabalho em diversas almas, porque tem almas no estado do pecado mortal, tem almas no estado de graça, tem almas muito apegada à virtude, tem as almas da santidade divina, mas também tem assim todos os graus. Então, como e Deus o que ele fala lá para Santa Catarina não vai mudar aqui. Ele não vai ser alguém que diz uma coisa para um e diz outra coisa para outra, como é o ser humano, né? Totalmente assim. Não, ele é imutável. Então, nós temos que observar a Deus, conhecer a Deus. Quais são os pensamentos dele, quais são os gostos dele, para que possamos satisfazê-lo, né? Para que possamos, se nós queremos realmente ser íntimos dele, se nós se importamos muito com ele, entender, então precisamos observar a forma com que ele age. Que ele também está fazendo isso na vida das pessoas, tá? Para você também ter a luz em direção às reparações que você faz no nome de direção das pessoas. Ele também faz isso na vida das pessoas, permitindo uma mãe, às vezes, perder um filho por um apego, né? Às vezes permitir um casal entrar, permitir uma situação de adultério, porque a mulher idolatrava o marido demais. E às vezes queria só satisfazer os caprichos do marido e achava que ela era responsável por segurar esse marido e depois ela vê que não. Ela achava que tudo dependia dela, né? Que ela era responsável por sustentar aquele relacionamento. Situações assim diversas que acontecem com as almas e tudo tem uma resposta, né? Tudo tem um para quê que Deus permite. Uma pessoa que está vivendo as virtudes e Jesus permite ela, sei lá, vai fazer uma doação, um bem, não recebe um muito obrigada, né? De repente ela tem muita necessidade de um retorno das pessoas, né? E Deus permite ela ser tratada com muita frieza, porque Deus está moldando ela, Deus está querendo testar ela. Se ela vai da próxima vez doar de novo, ou se ela vai pensar assim, nunca mais eu venho nesse lugar. Ô povo ingrato, nunca mais eu vou ajudar. Então aí ele vai saber, olha, nunca foi de uma caridade de graça, assim, sabe? Ela sempre quis algo. É uma caridade mais para ela, quando ela estava ajudando a pessoa, ela estava fazendo mais para ela mesma, né? Entendeu? Ela estava vendo ela fazendo aquilo, ela estava preocupada mais com ela. Nunca foi assim por mim, né? Nunca foi por mim somente, foi por ela também. Olha como ela tá reclamando da falta do retorno. Olha como ela deixa de fazer por causa de uma contrariedade.
Ele também testa as almas, assim, de diversas formas. Nós precisamos compreender como Deus pensa, né? Porque até mesmo para nunca ser um racionalista que vai questionar Deus, né? Pelas coisas que acontecem e às vezes vê problema nele. Vê assim, o senhor não cumpre suas promessas, coisíssima nenhuma. Se eu falo que o filho da divina vontade é isso, aquilo, não sei o que, aquilo outro. Que as alegrias do não sei o que do fit, eu não tô tendo alegria nenhuma. Tô sentindo essa alegria nenhuma hoje, né? Aí você questiona as coisas de Deus, assim, por quê? Por falta de compreensão, né? Então, assim, por falta de realmente, assim, às vezes olhar para o escrito, mas não prestar atenção no coração de Deus, naquele escrito, né? Na intenção dele. Tipo assim, sugar ele, como alguém, assim, que faz um estudo avançado para descobrir todos os comportamentos daquelas pessoas. A psique toda daquela pessoa. O que que move ela a fazer uma coisa, outra? Por que que ela fala uma coisa, por que que ela faz outra? Nessas situações X ela age assim, na situação Y ela age assim. Aquela pessoa assim, analista, né? Psicanalista, analista, que estuda de todos os ângulos uma pessoa, observando a expressão dela, o comportamento dela e tudo, né? Tem um cara assim que ele estuda a linguagem corporal. E pela linguagem corporal ele sabe falar muito do interior das pessoas, assim, dos motivos delas, mas ele fica muito em hipótese porque a avaliação dele é só externa. Ele é um perito, né, nesse âmbito. Ajuda, mas não é 100% confiável. É diferente. Aí você vai observar o que Deus está falando, é a própria palavra mesmo. É a palavra. Puríssima de Deus. Puríssima, então não tem perigo nenhum. Você não vai pôr a sua palavra, é a palavra de Deus. E observar o que que ele está dizendo, né? E observar o que que ele está fazendo. Por que que ele está fazendo isso com a Luísa? Porque não é só interessa para nós entender o que ele fez com a Luísa. Interessa para nós entender o que que ele faz, o que ele pensa. Porque aí você vai amá-lo, você vai falar, que incrível, Senhor, como o Senhor é interessante. Ah, como que o Senhor é inteligente. Como que o senhor é engraçado, como que parece que o senhor brinca com a gente, mas não é uma brincadeira boba, tem um objetivo aí. Nossa, parece que o senhor joga a gente nos embaraços, né, nas confusões. Mas tem um porquê, aí você também vai começar a compreender na sua vida, porque você passa por essas confusões. E você fica, o que o senhor tá querendo comigo, né? O que o senhor tá apontando, né? O que tá acontecendo, né? Eu tava assim com Jesus, né? O senhor tá brincando comigo. O que o senhor tá querendo? Quais atos que o senhor quer de eu vir pro hospital e nada? Aí aquela ansiedade pela criança e o corpo parece que tá quieto, não quer reagir, não quer se mover, não quer dar nada, o corpo não dá sinal. Parece que dá, você fica na expectativa, vai toda feliz, arrumada. Ai meu Deus, meu bebê tá chegando. Ai meu Deus, agora sim, agora sim. Até que enfim, aí eu fico vendo as mulheres lá passando mal, né? As mulheres passando mal e vem muitas confusões na minha mente, muita coisa, e passo por todos esses embaraços. Embaraço, até medos, vem medos. Nossa, meu Deus, essa dor deve ser terrível. Viu a mulher lá se retorcendo, ajoelhada no chão de dor, perto do marido. E a mulher ajoelhava no chão de tanta dor na minha frente, eu olhando aquilo e rezando por ela e falando, Deus, ajuda essa mulher. Senhor, ajuda ela, dá força para ela. E fiquei rezando. Eu fiquei cheia de piedade da mulher, né? Porque ela estava se retorcendo de dor. Eu falei assim, meu Deus, isso deve ser horrível. Jesus amado, meu Deus do céu, que dor é essa? Esperando a minha hora, né? Chegar também, né? Porque pra mim eu achei que tinha só, começado a estourar a bolsa, né? Eu esperando a hora que eu ia começar a sentir aquela dor também, me preparando, né? E nada, o corpo não acontece absolutamente nada. E eu vendo aquilo e a demora para atender e tudo. O marido cansado, porque, né? A gente só foi atendido 3 horas da manhã, né? Chegamos lá sei lá quantas horas, e fomos atendidos só 3 da manhã pela outra médica que entrou depois. Então, assim, aquela confusão, eu tava com muita dor, mas é uma dor, assim, confusa, mas eu acho que é dor mais de gases e intestino, porque a placenta tá apertando muito.
o estômago não, o intestino, né? Então tá causando muitos gases e tá doendo muito. E eu tava com aquela dor terrível, né? E eu achava que era já a dor do parto. Eu não sabia, não conheço essa dor, né? Então eu tô vendo a mulher se retorcer e tal. E aquela situação toda acontecendo nisso, que, meu Deus, esperando, quieta, observando tudo. Mas dentro de mim fica assim, né? Oferecendo tudo. Quem me vê fala que não tá acontecendo nada. Eu pareço a pessoa mais tranquila do mundo sentada no banco, né? Mas dentro de mim, várias coisas foi surgindo. Várias coisas foi surgindo assim. E tal. E aí aquele estado também de ânimo, porque eu tava vendo. Eles deixam ligado na Rede Globo lá, né? E passando um programa ridículo. Um programa ridículo de. Qual que é o nome? Qual que é o nome? Foi da Onda? Não. Foi da Onda. Ah, gente, eu esqueci. É, o nome... é um programa que passa na Globo de madrugada, né? Vai que cola. Acho que é Vai que cola. Gente do céu, sei lá o que aquilo é stand-up, o que aquilo é show, o que é aquilo. É a cultura do ridículo, sabe? É o ridículo do ridículo do ridículo se tornando. Eles querem colocar aquilo que é feio como belo, sabe? É umas coisas assim nojenta, que eu falei assim, meu Deus, como que pode? Falando com meu marido assim, nossa, a cultura do ridículo, ó. O que todo mundo deveria olhar e falar, credo, que feio, que ridículo, nada a ver isso aí. Os homens vestidos de mulher, umas coisas muito ridícula. E a pessoa se mostrando toda, achando que tá linda, exibindo o corpo dela, sabe? E assim, umas coisas ridículas, sabe? A cultura do que é feio, o feio hoje sendo culturado como algo belo, a imposição de falar assim pra gente, não tem mais feio, não tem mais o que é feio. Tudo é bonito, né? Entendeu? Umas coisas assim nojenta. E falar, meu Deus, não tem graça. Como que alguém ri daquilo? E tinha plateia. Como é que alguém ri daquilo, Jesus? E tudo que passa na nossa mente, né? A gente não pode pensar assim. Quando você olha uma coisa, às vezes você olha uma coisa, porque assim, tem que ser algo assim, como foi falado no vídeo de Santa Catarina. Eu gostei muito disso, pra mim foi uma luz muito importante, que às vezes a gente quer forçar a dizer alguma palavra, sabe, de reparação, e Jesus gosta das coisas do natural. Então, pra mim foi uma luz muito importante, sabe? Então, assim, aí chegando lá, eu falei, quando você bateu, eu já falei, é ridículo. Ela, não, eles não têm graça, não tem graça, eles não têm criatividade, eles não têm inteligência, eles não. Como eles não têm inteligência para criar piada, para fazer humor, eles têm que recorrer à, à sacanagem, né? As coisas assim, mais bobas. Só sabe falar de sexualidade, só sabe se voltar para esse ponto, porque assim, eles não sabem fazer piada, não têm inteligência. Não tem assim, unção mesmo, sabe? Como se fosse um dom mesmo para fazer aquilo. Eles não têm aquilo ali, né? Mas aí eles cultuam o que é feio, cultuam as palavras de baixo calão, palavrão. Eles se recorrem a isso, porque é tudo que eles têm, né? Sei lá, vontade humana no palco. Olha o que quer saber produzir. Nada que dá glória para Deus, né? Olha lá, olha o que come sabe fazer por ele mesmo. Aí eu ficava assim, sabe? Olhando aquilo ali com Deus, assim, olha que ridículo isso, olha. Sabe? Falei assim, nossa, não tem nem motivo para aplaudir eles. Não, tava feio demais, tava precisando jogar tomate neles. Então, assim, e ali eu fiquei aquilo que vinha, né? Pedindo perdão a Deus e tal. Então, assim, aí eu gostei muito dessa luz, porque, assim, precisa ser algo natural que Deus põe no seu coração. Você não forçar a reparação, não forçar palavras. Às vezes você não vai dizer nada, às vezes você vai só ver aquilo e silêncio, seu silêncio já é tudo. Ou você olhar aquilo até fechar os olhos, seu olho querer até fechar, assim, de. Sabe? Aquela coisa assim, parece que suga a sua energia. Aquela coisa assim que. Você sente repúdio por aquilo, né? Você vê, não tem Deus coisa nenhuma ali, né? Você vê assim, nossa, que horror, né? Que horror. Repugnância, né? Mal-estar. E ser real aquela reparação. Você não precisa inventar nada. Achando, ai meu Deus, o que que eu tenho que rezar? O que que eu tenho que falar? Como eu tenho que falar? Né? E isso para mim foi uma luz muito interessante,
foi importante, entendeu? Para ser uma coisa assim muito verdadeira, sabe? Para Deus, assim, sabe? Uma coisa assim muito natural, aquilo que Ele te inspira, sabe? Sem você ficar pensando em palavras. Né? O que você faz é pedir perdão, né? Porque é isso que você vai fazer, né? É. Então, assim, aí eu fiquei ali, reparando ele e prestando atenção para ver o que a divina vontade estava se comunicando com aquilo, né? Mas assim, eu fiquei meio confusa. Passa pelo médico e tá tudo bem, não tem nada ainda, vai demorar. Aí você fica assim, meu Deus, o que o senhor quer? Ao mesmo tempo eu fico amarrada para marcar cesariana, porque os médicos não contribuem nisso. O marido ainda tá assim, resistente. Aí eu fico sem, sabe? Esperando dele. Eu fico assim, que confusão, Senhor. Que situação, né? Eu não posso me mover por mim mesmo, assim, sabe? Eu fico esperando, né? Também, né? Porque eu não posso eu querer, assim, julgar as coisas, eu querer ir lá e fazer acontecer as coisas assim, né? Então eu fico nessa realidade aí, né? Nessa realidade. Depois meu marido chamou minha atenção, porque quando eu fiquei nervosa na hora com ele, mas depois eu fui meditar e ele não estava errado, não. Ele estava certo. Ele chamou minha atenção porque ele falou assim que do jeito que eu falo para os médicos não passam nenhuma credibilidade para isso. Porque até quando eu tô dando os meus sintomas, eu sou muito tranquila. Os médicos olham para minha cara, tranquila, e não acreditam que eu tô sentindo nada. E porque eu sempre falo de mim assim, das minhas dores, de um jeito que ninguém acredita que eu tô sofrendo. Sabe? Eu falo assim, sabe? É como se eu não valorizasse, né? Então a médica não passou muita, não me deu muita credibilidade mesmo não, porque eu cheguei lá muito insegura, eu não sei de nada que tá acontecendo, eu acho que é isso, eu acho que minha bolsa estourou, foi desse jeito, expliquei. Eu acho que eu tô sentindo uma dor que parece que é contração, mas eu acho que é. Aí meu marido me xingou, meu marido falou assim, se você não for mais firme, nenhum médico vai se importar, eles não vão dar a mínima pra você. Se você não for mais firme, se você chegar desse jeito com essa postura, os médicos, né, vão fazer pouco do que você está passando. E realmente eu sou muito tranquila, até para falar de mim para dor, assim. Não sou de fazer alvoroço, não sou, né? Mas aí eu sabia que não era ele falando, que era Deus, que estava me alertando para mim ter mais atitude. Mas na hora eu fiquei triste, chorei muito, porque eu tava muito emocionada, muito. Esse período tá difícil. É muita coisa passando dentro de mim. Eu afeto tudo para Jesus, todas as minhas confusões. Eu fiquei nervosa quando eu vi aquela mulher daquele jeito também, que ele mexeu comigo, assim. Aí na hora que eu vi também o bebezinho saindo, um bebezinho que já tinha sido liberado, eu fiquei, cadê o meu? Quando que vai vir? Porque eu fui já toda feliz. Falei assim, não, vamos embora pro hospital, vamos, não vejo a hora, vamos embora. Né? A minha vontade era chegar lá e falar assim, me interna, pelo amor de Deus, faz cesariana mesmo. Mas eu tô amarrada. Entendeu? Eu não posso pisar na autoridade do meu marido, dos médicos. Eu tô amarrada. Mas nesse contexto eu fico, Jesus, é o Senhor que vai mover as coisas do seu jeito. E aí ele ensina a gente a viver o abandono de verdade, porque eu vejo assim, é um abandono, você nunca sabe o que vai acontecer. Você vive assim, você tá lançado nas mãos dele, né? Ele que dirige tudo, né? E tudo que nos acontece tem uma reparação, né? As confusões, entendeu? Parece que uma coisa vai acontecer e não acontece. Entendeu? Então esses últimos semanas eu tô bem mais sensível, né? Tô também no estado de ânimo muito forte hoje. Muito forte. Mas desde ontem eu tava assim, né? Por causa de um atendimento, uma alma, né? E preocupada com essa pessoa. E chateada por ver essa pessoa assim não conseguindo refletir, né? Uma dor muito grande bateu em mim. Ainda mais umas perguntas que eu tinha feito
E a pessoa não conseguia nem partilhar, né? Pedia pra pessoa assim, partilha um pouco. E não, a gente não pode fazer violência. Isso também é uma reparação, né? Você tá na mesma situação. Deus não faz violência com ninguém. Deus não pede de ninguém uma coisa que a pessoa não tem capacidade, né? Deus não é assim. Parece que o seu amor quer fazer uma violência com a pessoa, sabe? Quer chacoalhar a pessoa e falar, pensa, fulano, pensa, tenta pensar, tenta refletir um pouco. Às vezes você quer fazer uma violência com a pessoa e não pode. Aí você tem que também abrir mão disso. Então ontem eu fiquei bem assim. Teve uma hora que eu tive muita vontade de... Eu não quis nem responder mais, eu vontade de chorar, assim, de... Ah, não sabe a sua incapacidade de ajudar aquela pessoa? Porque você vê assim que é uma coisa que nem Deus mexe, porque Deus respeita muito os limites da criatura e tem um para quê. Cada um tem um limite e Deus respeita aquilo. Mas você fica com tanta vontade de ver aquela pessoa conseguindo fazer uma reflexão, conseguir meditar melhor as palavras de Jesus. Aí você vê a pessoa falando que quer, mas tem uma trava que é maior do que tudo. Então, assim, é uma coisa que está fora do seu controle, né? Da própria pessoa, não é culpa, fala assim, é culpa dela. Talvez não seja, não, né? Deus não é assim um carrasco, Deus é muito justo, entendeu? E assim, ele é muito justo com a criatura, né? Mas aí você fica assim, sabe? Mexido com aquilo, eu tava muito mexida com aquilo, porque eu tô assim, por que que essa pessoa não consegue nem refletir um conselho, um áudio que foi mandado para ela? Ela não consegue nem entrar naquilo assim. Por mais você usa exemplo, nada te ajuda, parece que só piora. Parece que quanto mais você fala, você mais prejudica a pessoa. Você fica numa situação assim, meu Deus, o que que acontece? A sua divina vontade é tão poderosa, entendeu? Mas que obstáculo é esse, né? O senhor fala que nada é impossível, mas assim, claro que depende da disposição da criatura, né? Mas a criatura quer, tá falando que quer, o que tá acontecendo? Né? Você fica na angústia, brigando por aquela realidade, entendeu? E sei lá, você fica querendo assim, arranca de mim. Igual a Luísa falou aqui no final, me destrone em pedaço, né? Então, assim, é um sofrimento que você sente, sabe? Você não entende, entendeu? É uma coisa você discutir com quem não quer. Ah, aquela ali não quer. Outra coisa é um falar que quer, mas tem uma trava, um abismo ali e nem o próprio Deus pode, não que ele não tenha poder, mas assim, seria uma violência muito grande, não seria assim, verdadeiro, genuíno, espontâneo da criatura, ele não pode, a gente entende ele, sabe? A gente sabe que não seria justo, porque nós não somos um robô que ele pode ir lá e programar, ele não quer isso, sabe? Então assim, às vezes ele quer que a alma seja humilde e aceite a realidade também, né? A realidade que está sendo colocada ali para ela, né? E ame dentro dessa realidade, e ele vai ficar muito satisfeito, muito, do que ela tentar uma coisa inviável e não satisfazer Deus também. Então, de repente, ela vai satisfazer mais a Deus dentro daquilo que é possível, né? E vai e satisfazer 100% ele, dentro da possibilidade dela, né? E aí, essas coisas também, né? A gente tem que pensar, porque Jesus falou no reino da divina vontade teria os vários graus, né? Não quer dizer que o reino da divina vontade é só filhos, é, 100% assim, não. Na divina vontade, não. Teria a santidade também das virtudes, continuaria tendo. Justamente porque Deus não ia fazer uma violência com essas pessoas. Se elas conseguissem se ver mais como servos e serem ótimas servas perfeitas, porque também falou assim no vídeo passado, esses servos não vão ser qualquer servos não, interesseiros não. Vão ser os servos. Vão ser servos assim, abraões. Vão ser servos mesmo de Deus, do jeito que, sim, que vai agradar a Deus demais. Entendeu? Então, assim, Deus não joga isso fora, porque Ele criou isso, esse meio, né? Ele não joga fora o que Ele instituiu, né? Então, assim,
mas vai ser servos mesmo, amantes dele, servos maravilhosos, né? Então, tá tudo certo, né? E a gente precisa entender isso, né? Então é isso, né? Passei por essas coisas assim confusas. Eu oferto tudo isso que eu tô sentindo. Tem o hormônio, o próprio hormônio, né? As mudanças. Faz parte. Esse período assim, a mulher fica mais ansiosa, passa essas coisas. Mas ao mesmo tempo, eu tô desabafando isso, que eu tava até falando pro meu marido, mas dentro de mim ficou tranquilidade, uma paz. Não dá pra entender. É engraçado, né? Passo por essas coisas, mas ao mesmo tempo depois eu já tô, né? Dentro de mim uma paz muito grande. É interessante isso também, sabe? É muito interessante. A gente oferta as confusões, oferta essas realidades todas, né? Pra Deus, assim. Então é muito sério o que tá falando aqui pra Luísa, né? O que mais que eu posso falar? É, que é isso, sabe? Sair das suas coisas e ficar com Deus, sabe? Sair da terra, assim, nesse sentido, sabe? Desse apego e ficar com Deus, né? E ele, as necessidades dele, como ele mesmo apresentou aqui, são muito grandes. Então, assim, ele estava ensinando a Luísa a ser para ele, como ele ensina para nós também, a ser para ele, né? Então, deixa-me derramar em ti. E ele derrama tudo isso que a gente passa, de confusão, de contrariedade, tudo é usado para o espiritual. Tudo tá? Tudo que nós passamos tem reparações aí grandiosíssimas, tá? Em direção universal. Então, assim, não é nossa dor. A gente tem que parar com isso. Não é nosso problema mais. Entendeu? A gente vive para Ele, né? Buscando reparar Ele. É isso que Ele quer. Então, essa é a minha meditação desse primeiro trecho aqui.